Meus amados, a paz do Senhor. Que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Louvamos a Deus por mais um programa em defesa da fé. Que o Senhor Jesus continue te abençoando com toda a sorte de bênção e que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que Deus continue te dando vitória. Meus amados irmãos, nós sempre estamos aí falando a respeito das seitas, das heresias, que tem surgido, e tem se proliferado nesses últimos dias. E hoje eu quero estar transmitindo uma palavra do Senhor para a tua vida. Eu gostaria que você, que pudesse, que tenha a sua Bíblia na sua casa, abrisse a sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. O versículo que eu vou estar lendo é o versículo de número 39 e também o versículo de número 40 e 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 39. Assim está escrito: Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquídeas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém, ele disse-lhe: Trazei, pois, farinha. E deitou a panela e disse: Tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum na panela. Meus amados irmãos, nobres, irmãos que nos acompanham, amigos em Cristo Jesus, que sempre têm estado aí na Geminas TV. Aqui esse texto, que tem por título Morte na Panela, nos mostra Eliseu, o profeta, o homem de Deus, escolhido pelo Senhor. E a Bíblia nos mostra que Eliseu mandou um dos moços ir até o campo, colher um mantimento, ou seja, ervas, para fazer um caldo para todos aqueles moços. E nós vemos, meus queridos, que assim o moço foi até o campo e colheu aquelas ervas. E quando ele pôs aquelas ervas na sua capa e colocaram a panela a ferver para estar fazendo aquele caldo, e quando faz aquele caldo, eles então vê algo lá fora do normal e diz: Homem de Deus, tem morte na panela. Ou seja, homem de Deus, é veneno que tem aqui. Mas a Bíblia nos diz que Eliseu então, ele pega a farinha e coloca na panela e sai todo aquele veneno. Agora observe bem, sai todo o veneno. E aí a Bíblia nos mostra que não havia mais nenhum mal. Eu quero chamar a tua atenção, porque eu quero aplicar aqui uma simbologia bíblica e dizer para você que Deus vai falar contigo através desta palavra. Que Deus tem algo especial para a tua vida através desta palavra. Aqui, estas ervas representam o veneno. A farinha representa a palavra verdadeira de Deus. Então veja bem, entenda isso. Eu estou já há quase 3 anos aqui
na Geminas TV, pregando a palavra do Senhor, fazendo um trabalho apologético, fazendo um trabalho apologético, falando da palavra do Senhor. E a Bíblia nos mostra que isto está acontecendo em nossos dias, nos dias atuais. Vemos que está havendo morte na panela, veneno. E eu quero explicar para você o que é este veneno. É o falso ensino, o falso evangelho, a falsa palavra pregada. É o veneno. E tem muita gente que está comendo este veneno. Tem muita gente que está se alimentando deste veneno. Mas Deus ainda tem homens, não somente eu, mas muitos por todo o Brasil e fora dele, que ainda pregam a verdadeira palavra, que ainda combatem o falso ensino. Nós vivemos hoje em um tempo, meus amados irmãos, aonde, os pilares da pós-modernidade é o pluralismo religioso. O pluralismo religioso, hoje na pós-modernidade, é o que está em evidência, é o que está na moda. Mas nós vemos aqui que hoje em dia as pessoas não querem mais, não se preocupam mais com as verdades absolutas de Deus, as verdades imutáveis de Deus. As pessoas hoje não estão nem um pouco preocupadas mais com a verdade. Mas nós vemos, irmãos, que nos dias de hoje, na igreja, no evangelho, duas coisas estão perderam o sentido nesses dias atuais. A primeira delas é a apologética. No mundo pós-moderno não faz sentido discutir doutrina e teologia. Olhe bem o que eu estou dizendo. Neste mundo pós-moderno não faz sentido discutir doutrina e teologia. E é por isso que eu sou alvo de muitas críticas e às vezes até de, vamos dizer assim, pessoas até nos ofendem com palavras. Mas observe bem, eu tenho um compromisso com a verdade. E a gente está aqui para dizer para você as verdades absolutas de Deus. Então, onde não existe verdade absoluta, não há espaço para discussão de temas religiosos. Então hoje as pessoas não querem discutir. O assunto hoje deve ser empurrado pela lateral da vida e para fora da agenda da igreja. Então a doutrina e a teologia hoje está sendo empurrada para fora da agenda, do cronograma da igreja. As pessoas não se interessam por doutrina. Não, de forma alguma. Porque pensam que doutrina divide a igreja. Antes de Paulo exortar a igreja, ele ensinava sobre doutrina. E ele diz mais: persevera na doutrina, Timóteo. Fazendo isso, você vai salvar tanto a ti como os que te ouvem. A doutrina é a base moral da igreja. A teologia é a mãe da ética. O colapso moral presente na sociedade e na igreja é a ausência da doutrina bíblica. É a ausência da apologética. Hoje, meus queridos, não querem mais se discutir temas sobre as verdades de Deus. É cada igreja, cada comunidade, assim podemos dizer, com seu ensinamento, com aquilo que ele acha que é certo. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está sendo deixada de lado. A Bíblia Sagrada está em segundo plano. Hoje, nada mais é pecado. Hoje,
parece que toda religião é verdadeira. Mas um versículo que eu sempre leio aqui nessa programação, e que é uma base para a minha vida, e eu creio para a sua também, é quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 8, aonde ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então Paulo parece que já estava vendo, porque ele já vivia naqueles dias atuais, ele já vivia nos dias atuais, o falso evangelho invadindo. Ele diz assim: ainda que venha um anjo do céu e anuncie outro evangelho do que nós temos pregado, que ele seja anátema, amaldiçoado. Paulo tinha compromisso com a verdade absoluta de Deus. Meus amados, hoje em dia, eu quero dizer para você, apologética é uma questão de vida ou morte. Só vamos tirar a morte da panela se nós te fazermos apologia à verdade, se nós fazermos apologia às verdades bíblicas. Então hoje, a apologética já está fora de moda. Mas Deus não chamou o seu povo para viver na moda, mas para ser modelo. Segunda coisa, evangelização não faz a renunciar a uma crença e abraçar outra, e deixar o estilo de vida e seguir outro. A evangelização é vista na pós-modernidade como uma violação da privacidade sagrada. Ela é uma petulância que merece as maiores críticas. A evangelização foi substituída pelo proselitismo. Então veja que hoje, essas duas verdades que eu disse sobre a apologética e a evangelização, hoje foi substituída a evangelização pelo proselitismo. O que é o proselitismo? Já é chegar na igreja e roubar um membro de outra igreja, levar para a sua igreja. Esta é a moda de hoje. E as pessoas embarcaram nisso, porque hoje não querem mais as verdades de Deus. Querem uma igreja para viver conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Evangelho é mudança de vida, mas hoje em dia as pessoas estão entrando no Evangelho, mas o Evangelho não está entrando na sua vida. E aonde que nós estamos vendo isso? Tantas coisas acontecendo, tantos escândalos, tantas coisas desagradáveis, quantas coisas escandalosas acontecendo. A pessoa hoje troca de igreja como troca de roupa, porque não querem mais compromisso com Deus e nem com a verdade. E a evangelização foi deixada de lado. Hoje é o proselitismo que está dominando. Então veja isso. A conversão hoje foi substituída pela adesão. Olhe bem, a conversão foi substituída pela adesão. As igrejas entraram numa espécie de concorrência no mercado de almas. Preferem tirar membro de outra igreja evangélica do que a buscar os perdidos no mundo. Preferem pescar no aquário a conduzir os pecadores ao arrependimento. Essa é uma das razões porque muitas igrejas não trabalham com pessoas, e sim com massas. Elas não cuidam da particularidade, só se interessam pela multidão. Não fazem discípulos, buscam apenas agradar os clientes. Não estão atrás de conversão, mas de adesão. Querem mais o dinheiro dos fiéis do que os seus corações convertidos a Jesus. Essa é a triste realidade que nós vivemos hoje. Morte na panela. Mas a farinha, que eu já disse que é o símbolo da palavra de Deus, ela tem que ser colocada. A verdade tem que ser falada. Temos que confrontar nesses dias atuais contra o pecado, contra as heresias, contra os falsos ensinos. Povo de Deus, em nome de Jesus,
Atente para isso que eu estou dizendo para você. Eu estudo a Bíblia há anos e anos. Todos os dias eu estudo a palavra de Deus, porque eu tenho compromisso com Deus e com a sua verdade. E eu tenho que ensinar algo verdadeiro, porque se eu te ensinar mentira, prestarei conta diante de Deus. Às vezes você diz assim, meu pastor Vanderlei podia pregar uma outra coisa, podia pregar um outro evangelho. Não, eu tenho que pregar um evangelho verdadeiro, que transforma as vidas das pessoas, que muda o caráter do homem, que transforma o caráter do homem. Esta é a palavra que eu tenho que pregar. E é por isso que eu estou na Geminas TV há anos e anos falando a palavra do Senhor, por amor à tua alma. Meu querido, minha querida, creia, estude a palavra de Deus, leia a Bíblia, faça como os crentes de Bereia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, diz que Paulo pregava e eles conferiam. O povo precisa ler Bíblia para não ser enganado por esses falsos mestres, esses falsos teólogos que por aí estão. Preste atenção nisso. Tem morte na panela, tem veneno na panela, estão dando veneno para as pessoas. E quantas almas estão caminhando a passos largos para a condenação eterna, que é uma realidade bíblica. Mas nós temos que falar a palavra do Senhor, temos que falar a verdade, porque a verdade transforma, a verdade sempre vence a mentira, e só fica nervoso com a verdade quem quer viver na mentira. Este é o evangelho sagrado que Deus nos confiou para lhe entregar a vós. Creia na palavra, em nome de Jesus. Estude, leia a Bíblia. Qualquer dúvida, se lhe for conveniente, entre em contato comigo, que a gente vai estar te dando esclarecimento. Pela bondade de Deus, temos estudado a Bíblia há anos e anos para servir o povo de Deus melhor e falar a palavra do Senhor. E temos que combater esta seita, estas heresias, que você pode acompanhar nos vídeos aí, que eu tenho falado os falsos ensinos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Você que ainda vai me assistir, Deus abençoe. Um abraço. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E vamos continuar com esse estudo Morte na Panela. E eu quero trazer algumas verdades bíblicas que precisam ser ensinadas e pregadas ao povo de Deus. Deus abençoe. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus, para você não ser enganado, porque Deus quer salvar as almas. E as almas, para serem salvas, para serem ganhas, têm que ser ganhas pela verdade. Cuidado com o falso ensinamento, que isso pode te levar você à condenação eterna. Amém? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Você e toda a sua casa, em nome de Jesus.